A Arcelon e a planta de valores, elas estão dentro do mesmo contexto, né? Enquanto nós encaminhamos para a Câmara, houve uma mudança radical no cenário econômico que impediu que a Prefeitura acrescentasse custos, né? No caso da Arcelon, e no caso da planta de valores, que a população assumisse mais custos, né? A gente entrou no processo de recessão, de inflação e de desemprego. Então, elas foram inviabilizadas. A terceira questão que você falou? Reforma administrativa, redução de secretarias. Essa eu não consegui apoio na sociedade. Então, todos os conselhos foram contra, né? E a gente tem que ouvir os conselhos, porque uma das atribuições dos conselhos é dirigir ou criar as diretrizes das políticas públicas. E houve uma negativa em todos os conselhos, sem exceção. Eu me senti absolutamente isolado na validação da tese de que algumas secretarias deveriam ser fundidas. E aí não teve... Sim, porque não era uma prioridade de governo. Ela foi acrescentada. Eu me lembro que ainda no processo eleitoral me perguntaram se eu iria fazer uma reforma administrativa. Eu falei que não era prioridade, até porque eu não vejo a Prefeitura de Londrina com quadros inchados. E me parece que o cenário administrativo ele não é exagerado. Lógico, poderia ser aprimorado? Pode. Mas eu nunca elegi como uma prioridade e tive muita restrição, muitos obstáculos junto à sociedade para poder implantar. E aí a gente tem que levar isso em consideração, né? Você não pode ter um posicionamento isolado, né? Cito aí pelo menos 2 projetos aí que eu considero até ousados que foram feitos nessa administração. Um que avançou, outro que não. Lixo Zero, por exemplo, é um projeto ambicioso. Sim. Parou por aí. Não parou. Ele foi organizado, ele passou por todas as suas etapas, né, de planejamento. Ela está aí, esse planejamento ele existe, mas ele dependia da solução econômica. E a solução econômica veio com um plano, com a contratualização da Sanepar. Porque uma das atribuições, ou melhor, dos itens que a questão do saneamento abrange, é a gestão de resíduos sólidos. E hoje nós temos uma receita de natureza permanente e continuada, vinculada ao valor da água e da própria coleta de esgotos por 30 anos. Então, essa é a fonte de financiamento e agora o próximo passo é implementar aquelas soluções que foram desenvolvidas. Então, é que essas soluções mais complexas, elas exigem também um tempo de implantação diferenciado e, evidentemente, os aspectos econômicos que precisam ser atendidos. Por exemplo, teve a questão do... que foi até colocado dessa forma, a questão do saco de lixo era uma coisa relativa aí ao problema de contingenciamento, de dificuldades financeiras da Prefeitura. Sim. Ele foi retirado e foi visto como uma regressão na política de... Mas eu discordo. Inclusive, há uma leitura, inclusive de especialistas na área, que iniciar o processo de coleta de lixo através de reciclados, através do fornecimento de sacos específicos, né, do saco verde, não teria sido uma boa alternativa, que o processo educativo acaba sendo prejudicado. Entretanto, isso acabou sendo incorporado na cultura do londrinense, mas a oferta desse produto agora caminha para ser feita pelas próprias cooperativas através da própria produção. Em outros países, por exemplo, em que não há um monopólio da coleta do reciclado, e aqui no Brasil é diferente, esse monopólio pertence aos catadores, existe inclusive a oferta do saco verde, ele é vendido, e aí tem uma concorrência pelo preço mais barato, e daquele que oferece o produto mais barato acaba recolhendo. É um negócio interessante. São Paulo construiu uma solução que eu acho ótima e que eu propus à CMTU e que poderia ser implantada, que é a obrigatoriedade para que os supermercados distribuam as embalagens já na forma apropriada para a coleta também na embalagem verde e apropriada a coleta de recicláveis. E me parece que esse é o caminho natural. Esse processo está bem avançado na CMTU, em parceria a produção própria dos recicladores. Questão de transporte coletivo. Sim. O que avança, o que é irreversível? Por exemplo, 2 exemplos. Superbus é reversível e passe livre é irreversível? Bom, o Superbus tem todo um programa, né, vinculado ao PAC 2 de mobilidade urbana para as médias cidades. Isso aí, evidentemente, gera uma segurança para aquele caminho bastante grande.
recebemos agora os últimos projetos dos terminais, o projeto de algumas transposições já são entregues, acho que já foi até entregue. Por exemplo, da transposição ali da 10 de dezembro com a leste-oeste já foi entregue, o pessoal da engenharia está analisando para ver se atendeu os aspectos aí do edital. Existem recursos disponíveis para fazer esses investimentos e o modelo, né, de qualidade do veículo também já foi testado e aprovado pela população. Existe um salto, né, de qualidade bastante importante. Hoje um veículo qualificado como Superbus, ele oferece uma condição de transporte, de conforto e de segurança melhor que do transporte individual. Então ele passa a ser realmente uma alternativa de mobilidade urbana, inclusive aquelas pessoas que possuem a própria solução pessoal. O passe livre, ele é irreversível? Na minha concepção, sim. Nós apresentamos agora o nosso substitutivo já com os recursos precisos, né, precisamente calculados para esse fim. Agora, é uma lei municipal. Se alguém revogá-la, evidentemente ela é reversível. Agora, enquanto eu for prefeito, essa hipótese é nula. A questão aí do passe livre. Sim. Há alguma discussão de reduzir essa rubrica orçamentária ou não? Por parte do executivo, não. Né? Da atual gestão, não. Mas você está acompanhando o orçamento que vai ser votado? Sim, veja bem, ainda não vi as emendas ao orçamento, mas eu tenho informações de que existe uma iniciativa de alguns vereadores de retirar aqueles recursos que nós depois apresentamos no nosso substitutivo e destiná-los a outros fins, o que, né, nós vamos votar contra. Sim, é uma batalha que será enfrentada se aparecer essa emenda. Ah, sim, não tenha dúvida que nós vamos por voto. Nós vamos defender o passe livre como uma política pública de mobilidade urbana e de valorização e viabilização da educação. Ela permeia por essas duas políticas públicas, de mobilidade e de educação. E tem um aspecto muito importante. A expansão dessa política pública ao ensino superior se viabilizou quando houve o aumento do IPVA. O aumento do IPVA, que é o imposto estadual, criou um repasse maior para a Prefeitura de Londrina, que viabilizou que esse imposto sobre o transporte individual financiasse o transporte coletivo para fins educacionais. Então ninguém retirou recurso da saúde, da educação, do investimento para fazer passe livre. Ele realmente tem uma fonte nova, que não estava prevista, mas que o viabilizou e faz todo sentido, né? Taxar o transporte individual e investir no transporte coletivo é a lógica perfeita do conceito da mobilidade urbana moderna. A tua gestão está chegando ao fim. Sim. Quer dizer, teve contingenciamento todos os anos. Sim, não teve moleza, não teve só aperto. De refresco. O ano de 2014, que a gente imaginou que era o ano né, regular, ele acabou se configurando como o melhor ano nosso, do ponto de vista de condição macroeconômica, né? Sim. E condição local. Agora está chegando nesse último ano, nessa reta final, com uma certa dificuldade. Muito grande, né? Um desafio monumental, né? Sim. Que nós identificamos em dezembro de 2015 os primeiros sinais, quando começamos a cortar as horas extras. Ao final do primeiro quadrimestre, com impacto de mais de 20 milhões de reais de despesas não previstas em função das chuvas, que exigiu um trabalho monumental para que a gente chegue ao final do ano com equilíbrio fiscal. Agora, por exemplo, teve a questão da assistência social, que foi objeto foi assunto na imprensa por esses dias. Bom, mas também, né, a imprensa esqueceu de falar que nós estamos com 6 milhões de reais em atraso de repasse do governo federal para pagar exatamente essas contas. Então, nós estamos pagando já há alguns meses esses compromissos com recursos próprios do município. E agora a gente tem que fazer esse casamento final, esse ajuste, para encaixar no final do ano e não tem chance de faltar dinheiro. 6 milhões dá quanto tempo de atraso? Eu não sei te dizer exatamente, porque me parece que esse atraso não é regular, sabe? Mas ele se iniciou no final de 2015. No final de 2015 se iniciou esse atraso. Desde então nós estamos lutando para que haja esse repasse. Praticamente um ano de regularidade. Exatamente. Então, muito difícil. Então, agora nós nunca falhamos e não vamos falhar esse mês de dezembro também não. Agora, uma coisa que tu falou desde o primeiro dia que tu sentou nessa cadeira aí, é que não era candidato à reeleição e de fato não foi. Exato. 4 anos, deu para fazer tudo? Faltou?
Não, É acho curto? que sim. Sabe mais um Não, mandato? é um tempo adequado. Eu acho que é um tempo adequado para o exercício do cargo, sim. Lógico, você não pode imaginar que todos os projetos caibam em 4 anos. Mas, aliás, o Superbus não cabe em 4 anos. Ele tá, né, o lixo zero não cabe em 4 anos. Mas eles estão aí. Agora, é natural que outros governos deem sequência. A gente tem que ter essa expectativa, independente de quem seja o sucessor e novos programas sejam implementados. Então, nós não podemos casar né, o mandato aos projetos. Né? Aí você caminha até para uma visão assim, um pouco autoritária, né, de exercício do cargo público. E eu acredito nisso, não acredito no Instituto da Reeleição. Acho que é um péssimo caminho para a democracia. É o melhor caminho para que se instalem as oligarquias e para que muita coisa errada aconteça. Mas não acredito na reeleição, mas em novas eleições, assim, sei que em janeiro tu volta para o setor privado. Sim. Mas política, o que tu pensa daqui para frente? Eu não tenho um plano. Eu não tenho um plano. Pode acreditar, e quando eu falo é para valer. Eu não tenho um plano político para mim. Eu tenho ouvido, né, muita coisa ao longo desse período. Eu realmente vou ouvir bastante minha família, né? Lógico, tem que ouvir e vamos ver. Eu realmente não tenho nada planejado, não. Meu compromisso era exercer o mandato, 4 anos, chegar o dia 31 de dezembro aí, cumprindo aquilo que eu me comprometi a fazer, não ir à reeleição. Depois vamos avaliar. O que tu faria diferente do que tu fez? Não dá, essa pergunta não tem jeito. Essa pergunta não tem jeito para responder, né? Não dá, né? Eu realmente, eu acho que nós tomamos as decisões que nos pareciam adequadas em todos os momentos. Então, e assim, todas elas pautadas por princípios, por valores. Eu nunca abri mão das convicções em favor das conveniências. Então, ela acaba havendo uma consistência na condução do trabalho. Então, o que você faria diferente? Se eu tivesse flexibilizado princípios, valores, né, cedido às conveniências, aí eu poderia repensar, mas não, eu realmente lastreei a tomar decisões dessa maneira. Então, realmente, a nossa expectativa é que sempre tudo dê certo. Algumas coisas não dão, mas a gente tem que olhar para frente, né, nessa hora. Qual tu acha que é o legado da tua gestão? Eu acho que essa abordagem priorizando as questões estruturantes, né? Então, isso foi importante. Nós conseguimos aprovar um plano diretor que se arrastava desde 2008, né? Aprovar um plano de saneamento de 1 bilhão e 800 milhões que nós nunca tivemos aqui no município de Londrina, vai garantir 100% de saneamento em Londrina por 30 anos. Isso é sensacional. Resolver aquela questão da Sanepar, né? Que se arrastava há 13 anos. Atrair para Londrina o gasoduto que está lá instalado na Zona Oeste, adquirir a área da cidade industrial lá na região norte, noroeste ali, fazer os investimentos aí de duplicação da Angelina Ricci-Vezoso, conexão lá da São Wilquinde com Cambé e Biporã. Agora não precisa mais dar volta pela Avenida Brasília. Já criou 2 eixos de desenvolvimento bastante importantes. A modernização da nossa legislação de industrialização, a finalização das desapropriações do aeroporto. Agora vai poder ter um aeroporto de verdade. A gente sonhava, isso era impossível. A gente sonhava em ter indústria, mas não tinha zoneamento industrial. A gente sonhava em ter indústria, não tinha gasoduto. Sonhava em ter indústria, não tinha área industrial. Como que isso ia acontecer? Então são questões que evidentemente não têm um impacto visual, mas elas são estruturantes, elas modificam a realidade. A gente ter conseguido, e aí é uma ação da Sanepar, mas que a gente trabalhou também, a duplicação da captação da água do Tibagi e ter 20 a 25 anos de paz no abastecimento e capacidade de ofertar essa água, inclusive, para atividades econômicas e industriais, tudo isso é bastante modificador da realidade no médio e no longo prazo. Então, eu acho que é por aí. E, evidentemente, uma postura independente, sob o ponto de vista político, né? Eu não faço parte do mundo político, está cada vez mais claro, né? Dessa forma como ele se organiza majoritariamente, né? Realmente eu não faço parte.